Zelensky considera inaceitável as restrições à exportação de cereais ucranianos dentro da União Europeia. ONU e Estados Unidos instam Moscou a reativar acordo de cereais com Kiev. Grécia está em guerra contra o fogo, diz primeiro-ministro grego. Incêndios levaram já à maior retirada de turistas do país. Ondas de calor praticamente impossíveis sem alterações climáticas, revela novo estudo científico. A ação humana está a contribuir para temperaturas mais elevadas. Corrida às alianças políticas em Espanha. Futuro governo do país em aberto, com os dois partidos mais votados à procura de parceiros. Governo israelita aprova lei que limita o poder do Supremo Tribunal. Nos protestos em massa houve detenções e canhões de água. De um lado, os bombardeamentos russos, do outro, um muro de restrições. A Ucrânia levanta o tom contra a União Europeia sobre a possibilidade de estender as restrições às exportações de cereais ucranianos para proteger os agricultores de 5 países da União Europeia até ao final do ano. Абсолютно неприпустимо і відверто не європейське будь-яке продовження обмежень. Європа має інституційну спроможність діяти раціональніше, ніж закривати той чи інший кордон для того чи іншого товару. Ми дуже активно працюємо з усіма, щоб знайти таке рішення, яке відповідатиме духу нашої Європи. Desde que a Rússia não renovou o acordo sobre as exportações de cereais ucranianos, os drones e mísseis de Moscou atingiram silos e instalações portuárias. Os Estados Unidos apontam o dedo acusador. The Kremlin's actions, including its suspension of its participation in the Black Sea Grain Initiative, have caused serious volatility to food prices, which will hurt impoverished and hard-hit areas of the world the most. We urge Russia to stop targeting food supplies and to return to the Black Sea Grain Initiative immediately. O secretário-geral da ONU também alertou para as consequências que a suspensão do acordo tem sobre os países mais pobres. Numa semana, o preço do trigo subiu mais de 14% e do milho mais de 10%. A Rússia bombardeou massivamente com drones kamikaze os portos ucranianos de Reni e Ismail, no rio Danúbio. Poucas horas depois do ataque, uma equipa da Euronews esteve na zona do porto de Reni, o ponto de conflito mais próximo de um país da NATO. Apenas algumas centenas de metros separam o porto ucraniano e a costa romena. O jornalista da Euronews falou com a tripulação de uma barcaça romena junto do local das explosões. Adunate acum, practic, rămășițele de la explozie, din dronă. Din... mai adunat, așa mai sunt. Asta a fost căzută, dar a avut o grămadă de capaci de ăsta înalte și au ținut-o să nu cadă în apă de tot. De pe barja lui a colectat niște obiecte despre care spune că, da, nu aveau cum să ajungă acolo decât în urma exploziilor. Spun membrii echipajului că acest material foarte subțire ar putea să fie chiar partea unei drone care a căzut la câțiva metri distanță de barja pe care o coordona. No momento do ataque havia 6 navios romenos no porto de Reni. Cele 6 nave, după consumarea atacului, au contactat Port Control Galați și au cerut permisiunea de a intra în apele naționale românești. S-a găsit ca și soluție posibilitatea ancorării la malul drept în zona Mile Marine 74. Toate cele 6 nave sunt la ancoră, sunt în siguranță. Muitos moradores de Galati, uma cidade romena a cerca de 20 km do porto de Reni, foram acordados pelas explosões. S-a auzit, ca și cum ar fi cunoscut explozii la Furnal, că s-au mai întâmplat. Nu cred că ar trebui să se întâmple așa ceva, în primul rând. Iar dacă se va extinde chestia asta, să ne ferească bunul Dumnezeu, ce să zic altceva. O Ministério da Defesa romeno reagiu ao ataque junto da fronteira. Din evaluările structurilor cu responsabilități din Ministerul Apărării Naționale, nu rezultă la acest moment posibilitatea unor amenințări militare directe la adresa teritoriului național, spațiului aerian sau apelor teritoriale ale României. O ataque russo, aparentemente destinado a frustrar a tentativa de Kiev de redirecionar as exportações de cereais, foi feito com drones kamikaze e durou quase 4 horas. Silos e outros locais de armazenamento foram destruídos.
Os incêndios dos últimos dias deixaram a Grécia numa guerra contra o fogo. Foi pelo menos assim que o primeiro-ministro grego descreveu ao Parlamento a atual situação do país, a braços com as chamas que há uma semana lavram em Rhodes, seguida pelas ilhas de Corfu e Évia. Só em Rhodes, as autoridades já retiraram cerca de 19 mil turistas, naquela que é já a maior evacuação da história do país. No total, 30 mil pessoas tiveram de ser deslocadas. A União Europeia disponibilizou recursos para o combate aos incêndios, mas ainda longe de ver as chamas controladas. Kyriakos Mitsotakis diz que a Grécia deve permanecer em alerta. Μπροστά μας μετά εκτιμούμε ότι θα έχουμε μια αποκλιμάκωση του καύσωνα, αλλά είναι βέβαιο ότι για τις επόμενες μέρες, για τις επόμενες εβδομάδες θα πρέπει να είμαστε όλοι σε μόνιμη επιφυλακή. Αυτή τη στιγμή σε πόλεμο, προσανατολισμένοι αποκλειστικά στο μέτωπο της φωτιάς. A extensão da área ardida na ilha de Rhodes é visível em imagens de satélite. O fogo consumiu já vários hotéis neste que é um dos destinos turísticos mais populares do país. Muitos turistas estão ainda a tentar chegar a casa. Já os profissionais do setor temem por uma época alta arruinada pelas chamas. A onda de calor que tem passado ao lado de Portugal ameaça continuar a não dar tréguas ao sul da Europa, onde as temperaturas têm superado os 40 graus Celsius e aumentado o risco de incêndios. A Sicília é também vítima dos incêndios e das altas temperaturas sofridas por grande parte do sul da Europa. O fumo e as chamas de dezenas de incêndios alimentados por um vento forte forçaram ao encerramento do aeroporto de Palermo por várias horas. Os voos foram, entretanto, retomados com limitações. Houve evacuações e algumas casas foram engolidas pelas chamas. Na Catânia, no leste da ilha, foi registada localmente uma temperatura de 47,6 graus centígrados na segunda-feira. Temperaturas acima dos 50 graus Celsius fazem do Vale da Morte, na Califórnia, um dos locais mais quentes na Terra. Mas o calor extremo, que aqui faz jus ao nome deste Parque Nacional norte-americano, é um fenómeno cada vez mais comum em outras partes do planeta. De acordo com um novo estudo realizado por investigadores climáticos da rede científica World Weather Attribution, as ondas de calor que atualmente se estendem pela América do Norte, Europa e Ásia nunca poderiam ter ocorrido sem a acumulação contínua de gases de efeito de estufa. Por outras palavras, as alterações climáticas estão a contribuir para as elevadas temperaturas no planeta. De acordo com os investigadores, o efeito do dióxido de carbono e de outros gases estagnados na atmosfera fez com que a onda de calor na Europa fosse 2,5 graus mais quente, 2 graus na América do Norte e 1 grau na China. No país asiático, o aumento dos gases que retêm o calor, sobretudo provenientes dos combustíveis fósseis, tornou 50 vezes mais provável uma nova vaga de calor. A nível global, os períodos de elevadas temperaturas serão mais intensos, mais frequentes e mais duradouros. Um fenómeno com consequências diretas para os seres vivos e relacionado com outras catástrofes climáticas, como as secas e os incêndios florestais. Os resultados das últimas legislativas deixaram Espanha num reino de incertezas, depois de nenhum dos partidos mais votados este domingo ter chegado à maioria absoluta. O Partido Popular de Alberto Feijóo conquistou o maior número de assentos parlamentares, com 136 deputados eleitos, mas precisa de um aliado para governar. Com praticamente apenas o Vox disponível, à direita, o líder do centro-direita afirma que irá explorar todas as formas para chegar a um executivo. Também Pedro Sánchez descarta um regresso às urnas para resolver o impasse político do país. O ainda primeiro-ministro garantiu ao PSOE a eleição de 122 deputados. Um resultado superior ao das anteriores legislativas e muito além do previsto pelas sondagens, mas que ainda assim obriga os socialistas espanhóis a depender de outros partidos para a fórmula do governo. Sánchez já teve luz verde da coligação de esquerda Sumar, o mais difícil será mesmo obter a adesão do Junts. Carles Puigdemont, líder do partido independentista Juntos pela Catalunha, vive exilado na Bélgica desde que a região falhou um referendo à independência em 2017. O novo Parlamento de Espanha vai reunir-se dentro de um mês, dito o protocolo que o rei Filipe VI deverá então convidar um dos líderes partidários a formar governo.
Em Israel, os protestos contra a aprovação de uma componente-chave da reforma judicial que limita o Supremo Tribunal continuaram noite adentro com confrontos e prisões. A lei restringe os poderes dos tribunais para anular as ações do governo. A oposição israelita diz que a lei dá muito poder aos políticos e é uma ameaça à democracia. A lei foi ratificada no Knesset na segunda-feira. No momento da votação, todos os deputados da oposição retiraram-se do Parlamento. היום ביצענו מהלך דמוקרטי מתבקש. המהלך נועד להחזיר מידה של איזון בין הרשויות, מה שהיה פה במשך 50 שנה. העברנו את התיקון לעילת הסבירות כדי שהממשלה הנבחרת תוכל להוביל את המדיניות בהתאם להחלטת רוב אזרחי המדינה. Para os críticos, a aprovação da controversa lei é como uma clara tomada do poder que vai corroer a democracia e ajudará a luta do primeiro-ministro Netanyahu contra as acusações de corrupção que ele nega. Muitos alertam que a legislação é um passo em direção ao desejo do governo de Netanyahu de anexar alguns ou todos os territórios ocupados. O Paris Saint-Germain está tentado a aceitar a oferta ultragaláctica dos sauditas do Al Hilal para contratarem Kylian Mbappé. O clube, agora treinado pelo português Jorge Jesus, está disposto a pagar 300 milhões de euros aos parisienses pela transferência e mais 700 milhões de salário anual a Mbappé, que já manifestou a intenção de não renovar com o PSG. Os franceses estarão a negociar com o Barcelona, um negócio que parece impossível para os catalães, atualmente em dificuldades financeiras, e por isso veem com bons olhos a oferta saudita. Mas primeiro terão de ajudar a convencer Mbappé a vender a carreira desportiva.